O Renan Ferreira. Nicola, o Timão... Não tem Nicola. O Timão hoje tem o maior valor de direitos de TV da América Latina? Se sim, baita golaço do Augusto. Viu o patrocínio da Havaianas? Cara, Renan, essa pergunta é bem importante. O Corinthians e o Flamengo tinham na temporada passada as maiores arrecadações com direito de transmissão. Só que o Flamengo sempre à frente do Corinthians por causa do valor mínimo garantido. Eu sei que nessa semana foi o Rodrigo Matos que chegou a publicar alguma coisa, mas eu não consegui a confirmação ainda. Até acho natural que o Corinthians seja aquele que mais arrecada, porque o Corinthians, ao se mudar para a LFU, ele conseguiu uma condição especial. E vai ser o clube que mais vai faturar na LFU. Enquanto o Flamengo, que fechou com a Libra, perdeu bastante dinheiro na comparação com o ano passado. Se confirmados os números, de fato, outra ótima novidade garantida pelo Augusto, que se mostra muito bom negociador. Vocês vão lembrar que assim que o Augusto assume a presidência do Corinthians, ele consegue elevar de forma grande os contratos de vendas de placas de publicidade no estádio, com a Brax, e também com patrocínio. Ele faz com que o patrocínio da VaideBet se tornasse um case, obrigando, por exemplo, o Flamengo a renegociar com a PixBet. O valor havia ficado muito baixo. Deixa eu contar uma coisa sobre a volta do Corinthians ao Pacaembu. No sábado, 18h30, tem Portuguesa e Corinthians. O mando é da Portuguesa, tá? Esse jogo, no ano passado, havia sido negociado com o Grupo Metrópolis, que é uma rede de comunicação lá em Brasília. O Grupo Metrópolis comprou o jogo e, na teoria, Portuguesa e Corinthians se enfrentariam no Mané Garrincha. A SAF da Portuguesa foi constituída e os novos donos da Lusa procuraram o pessoal do Grupo Metrópolis para dizer, pessoal, não podemos mandar o jogo aí, a gente quer mandar no Pacaembu. Há algum jeito de a gente criar uma compensação e tal? O pessoal do Metrópolis disse, então tá bom. Então a gente faz o jogo no Pacaembu, mas o jogo passa a ser nosso, do Grupo Metrópolis. O pessoal da SAF da Portuguesa falou, beleza, mas tranquilo e tal. Aí o pessoal do Grupo Metrópolis disse, mas tem algumas condições, a gente quer ser o responsável pela operação e também pela venda dos bilhetes, para que a renda possa ser nossa. Foi aí que a Portuguesa começou a se preocupar, porque ela tem, por exemplo, 1.500 sócios, e a maior parte dos sócios tem garantido ingressos gratuitos, né? E é o meu caso, sou sócio torcedor e não pago para assistir aos jogos da Lusa. O pessoal do Grupo Metrópolis garantiu a entrada franca dos sócios, torcedores, mas disse que a torcida da Lusa vai ficar naquele setor lilás do antigo Pacaembu, que é no fim da ferradura, né? Você imagina que o Pacaembu é em formato de U, a arquibancada, então a Portuguesa vai ficar num dos dois extremos, tá? E todo o restante vai ser vendido para torcedores do Corinthians. A nova capacidade do Pacaembu é para 22 mil pessoas, a Lusa deve ter direito a 2 mil ingressos, os outros 20 mil serão de corintianos, e a expectativa do Grupo Metrópolis é de um estádio cheio, mesmo que o Corinthians não jogue com o time principal, sob a alegação da volta ao Pacaembu, que é um estádio muito, muito querido e histórico para o torcedor alvinegro, tá bom? Estou aqui no site Senhor Gol, bem legal, tá, pessoal? Depois, se vocês puderem, acessem, vocês vão gostar. Vou clicar aqui em rankings, peraí. Aí vou clicar em Campeonato Paulista, Série A1. E aí, vocês aqui conseguem ver em tabela, aqui tem a média de público, total de público, é legal pra caramba. O Santos tem uma média de público como mandante de 13 mil pessoas, porque é a capacidade da Vila, né? Em 4 jogos. 42 mil para o Corinthians, 35 mil para o São Paulo e 24 mil para o Palmeiras. Aí aqui a gente vê em renda líquida. A média de renda líquida do Palmeiras é de 1 milhão e 100, do São Paulo é de 1 milhão e 100, do Corinthians é de 1 milhão e 100. A do Santos é de 293 mil. Especialmente com o Neymar, é um grande absurdo, né? Então, por isso que o Santos vai mandar seu jogo contra o Água Santa na próxima segunda-feira no Allianz Parque, beleza? Guilherme Laveso, torcedor do Corinthians, perguntando sobre notícias do Firmino, além dessa questão que eu contei para vocês da exclusão do Firmino na lista de inscritos, é importante contar que o Firmino já avisou ao pessoal do Al-Ahly que não pretende sair do clube de mãos abanando. E ele está falando que, apesar do afastamento, que ele topa continuar lá, que ele não vai abrir mão de dinheiro, essa é a verdade, tá? E aí, como ele ganha 10 milhões de reais por mês e tem mais contrato até a metade do ano que vem, a gente está falando de 17 meses, são 170 milhões de reais em jogo. Ele está deixando bem claro que não está a fim de abrir mão dessa grana, não, tá bom?
No fim da semana passada, o Al-Ahly anunciou que retirou o Firmino da lista de inscritos do Campeonato Saudita. Essa é uma forma de pressionar o Firmino a aceitar a saída do clube. Só para vocês entenderem, o Al-Ahly, quando do anúncio dessa exclusão, o Galeno, brasileiro que pertencia ao Porto, que foi comprado por 50 milhões de euros, acabou inscrito no lugar do Firmino. Mas quando o Firmino foi excluído, ele passou a ter um calendário extremamente ruim daqui até o fim da temporada. O Al-Ahly tinha 16 jogos para fazer até o fim do ano. 16 jogos garantidos, né? Dos 16, 15 são pelo Campeonato Saudita, só um na Liga dos Campeões da Ásia. A boa notícia para o Firmino é que o time já está classificado na Liga dos Campeões, faltou uma rodada para o fim da fase de grupos, e assim que cumprir essa rodada, o Al-Ahly já vai saber que adversário vai ter no mata-mata. Então, o Firmino tem pelo menos mais 3 jogos garantidos até o fim da temporada, mas é muito pouco, né, para alguém que tem um salário perto de 10 milhões de reais por mês. Gramado sintético é um dos maiores crimes permitidos contra atletas. Eles são ruins que dói. Sim, futebol feio. Sim, enquanto o mundo aboliu grama sintético, o Brasil adota. Será só burrice mesmo? Cara, a pergunta tem um cunho político bem interessante. O Palmeiras tinha, no ano passado, a segunda maior folha do país. 26 milhões de reais ao lado de Botafogo e Corinthians. A folha do Corinthians praticamente se manteve, até porque o Corinthians perdeu muito pouco, né? O Corinthians abriu mão do Fagner, mas ela diminuiu em 300 mil reais, não contratou ninguém. Já o Botafogo perdeu um caminhão de jogadores. Nicola, esse novo patrocínio do Corinthians, algum desse valor vai para o Memphis Depay? Rodrigo, que pergunta boa, cara. Tinha alguma coisa nesse sentido no contrato? Acho que não. Putz, a pergunta é boa, né? Vou até acessar o contrato que foi publicado pelo GE na íntegra, mas na teoria não. Na teoria, os bônus a que teria direito o Memphis Depay estavam todos ligados à performance. Ele precisaria estar em 70% dos jogos, ainda que só relacionado. Ele precisaria marcar 20 gols, participar de 20 gols por temporada, estar na seleção de melhores do Campeonato Brasileiro. Eram essas as condições do negócio, tá? E só para quem não entendeu, o Corinthians anunciou nessa segunda-feira o patrocínio com a Viva Sorte. Inclusive, a empresa de capitalização vai criar um produto específico para o Corinthians, o Viva Timão, algo do gênero, tá? E o patrocínio vai ficar no omoplata da uniforme corintiano.